Obrigado. Antes de conceder a palavra ao senador Eduardo Girão, eu queria aqui fazer um registro que encontra-se em tramitação e passou na Câmara dos Deputados, secretário Dr. André Garcia, a PEC da segurança. Eu acho que esse é um momento, e é o que eu faço um apelo também público ao presidente Davi Alcolumbre, para que distribua essa PEC. É um assunto de fundamental importância. A gente não pode ter ainda um comportamento de que sequer essa proposta de emenda constitucional foi distribuída para a gente debater esse assunto. Nós temos aqui enfrentar temas de relevância. Eu não sou o tipo... E aqui eu quero enaltecer a conduta dos policiais, seja civis, militares, federais. Eu lembro quando o senador Girão, quando eu passei novo no concurso para delegado, 24 para 25 anos, minha mãe falou assim, meu filho, você estudou tanto para ser delegado? Eu falei, mãe, a polícia precisa de pessoas boas. O policial tem que ser visto como garantidor de direitos e não como violador de direitos. Eu tenho orgulho de ser policial civil há 27 anos. E eu tenho orgulho de todos esses soldados que estão lá na ponta. Soldado, cabo, sargento, tenente, não importa a patente. Agora, nós também temos que dar um tratamento, e aí eu faço uma ressalva aqui, que nessa PEC da segurança pública, a gente tem que ter um olhar também para esses agentes de trânsito, para esses guardas municipais, ganham um salário mínimo e faz o trabalho de polícia lá na ponta. Eu presenciei isso no Espírito Santo, senador Girão. Uma vítima de um roubo aborda um guarda de trânsito, na hora, ele não pensa duas vezes, ele coloca a vítima na viatura, que sai atrás ao encalço do autor do roubo, com emprego de arma, prende, dá voz de prisão, leva para o DPJ, faz a autuação em flagrante. É isso que ele faz. Por quê? Porque é uma determinação do Código de Processo Penal. Qualquer do povo poderá, mas a autoridade policial e seus agentes devem prender quem quer que se encontre em estado flagrancial. Então, eu tenho orgulho de ser policial, porque o policial, eu volto a falar, ele tem que ser visto como garantidor de direitos e violador de direitos. E eu ouso falar que você tem desvios de conduta pontual, como em qualquer outra instituição. Agora, a gente também tem que dar um tratamento digno para essas outras carreiras que, para mim, fazem parte da segurança pública, sim, e que merece todo o respeito e consideração e tratamento nessa PEC da segurança que eu almejo aqui. E eu só queria, mais uma vez, ouvir do senhor sobre o período de internação de adolescente de conflito com a lei. O senhor acha razoável 3 anos de internação para um adolescente, para uma pessoa de 18 anos de idade incompleta, que pratica um latrocínio, que é um roubo qualificado pelo resultado morte? Não tem razoabilidade alguma, e eu já disse isso para Vossa Excelência, e eu apoio, se é que vale alguma coisa, mas apoio integralmente o seu projeto. Então, eu pediria que o governo também se mobilizasse para que fosse aprovado isso. E vamos dar uma resposta para a população. Vamos dar uma resposta. Eu quero agradecer o doutor André pelas considerações, me sinto contemplado, e eu concedo a palavra ao senador Eduardo Girão para as suas considerações. Muito obrigado, presidente. Eu acho que a gente, cada reunião que a gente faz aqui, a gente chega à conclusão, né, já está cristalizado, de que o exemplo tem que vir de cima. E a gente precisa fazer a nossa parte, não só com discursos políticos, bonitos e tudo, mas fazer a nossa parte com atitude. Né? Estamos vendo aí uma série de abusos acontecendo. E o que é que nós temos feito? Efetivamente, com ação, né? Então, eu acredito eu acho que furou a bolha, né? Essa questão aí de interferências em poderes, conflitos de interesses, e nós estamos vendo um caos institucional no Brasil por causa disso, e o Senado é o grande responsável. Não adianta a gente ficar colocando a culpa nos tribunais superiores, não. A responsabilidade é do Senado Federal, que é omisso, completamente omisso, com relação a essa situação, porque poderia, no pedido de impeachment, colocar cada um no seu quadrado. E aí tem dezenas de pedidos de impeachment. Eu e o senador Alessandro Vieira assinamos vários. Agora, doutor André, eu queria lhe cumprimentar. Eu vi uma fala sua aqui, bastante técnica, não conhecia bem o seu trabalho no Espírito Santo, estava dando uma pesquisada aqui, e acho fundamental que a gente tenha pessoas qualificadas e com esse tipo de visão
à frente de instituições tão importantes, um departamento tão importante que é o Senapem, vinculado ao Ministério da Justiça. Nós estamos vivendo no Ceará, o senhor mencionou rapidamente aí, uma situação crítica, onde as facções dominam o Estado e a população está aterrorizada. Eu pedi ao governo Lula uma intervenção federal, a minha resposta foi o silêncio, pelo menos para as pessoas terem um pouco de paz no direito de ir e vir com a presença da força de segurança. Mas vamos continuar insistindo nisso aqui. Eu queria, algumas perguntas o senhor até já respondeu, mas como eu só tenho 8 minutos, eu vou fazer aqui uma série de perguntas, o senhor, depois se eu tenho tempo para responder, sem problema. Então, com relação aos presídios como centro de comando, né, há evidências reiteradas de que facções criminosas operam a partir de dentro dos presídios, coordenando tráfico, execuções e ataques. Isso indica uma possível falha estrutural no sistema penitenciário. Eu questiono. O sistema penitenciário brasileiro hoje reduz ou ainda permite a atuação das facções como centros de comando? Qual o indicador concreto comprova, né, essa resposta? Nos últimos 3 anos houve redução mensurável dessa capacidade? Qual foi o percentual, né, dentro do trabalho que a Senapem está fazendo? Né? O isolamento de lideranças, né, é um dos principais instrumentos de contenção do crime organizado, mas há relatos de manutenção de influência, mesmo com regimes restritivos. Eu pergunto ao senhor, o isolamento aplicado hoje impede efetivamente a comunicação e o comando externo dessas lideranças? Quantos líderes estão hoje em isolamento considerado efetivo, entre aspas? Existe auditoria que comprove a ausência de comunicação externa? O senhor falou até da operação modo avião, né? Que o Ceará, inclusive, o nosso, não sei se é parente seu, o nosso é Mauro Albuquerque. Não, é só uma... Mas o senhor falou e eu fiquei até feliz em saber, porque é um problema grave que a gente tem lá de celulares dentro de presídios, enfim. Então, assim, foi efetivado em todos os presídios cearenses. O senhor tem essa informação sobre essa operação modo avião, né? E esse protocolo de retomada que o senhor deu início lá no Espírito Santo, de forma exitosa, de retomada dos presídios aí pelo Estado, como é que está a situação em outros estados da federação? O senhor falou que tinha mais 2 que estavam atuando nesse sentido que o Espírito Santo estava, né? Não permitindo que as facções determinassem onde fica quem. Quais são esses estados e o que é que falta para a gente ir a todas as unidades da federação? Gostaria de lhe perguntar também sobre essa integração União-Estados, né? O combate ao crime organizado exige essa integração. A fragmentação operacional pode favorecer a atuação das facções. A pergunta que eu faço é o seguinte: a atuação entre União e Estados hoje é coordenada de forma efetiva ou ainda há falhas estruturais? Quantas operações integradas foram realizadas, por exemplo, no ano de 2025? Quantas? Qual o principal entrave dessa integração hoje? Qual é o gargalo que nós temos? A capacidade do sistema federal, né, o sistema penitenciário federal, foi criado para neutralizar lideranças de alta periculosidade, mas sua capacidade é limitada. Eu pergunto ao senhor, o sistema federal tem hoje capacidade suficiente para isolar todas as lideranças do crime organizado? Qual o déficit de vagas em relação a presídios federais, né? Inteligência penitenciária, né? Inteligência é essencial para antecipar ações do crime organizado e não apenas reagir a elas. O Brasil possui hoje um sistema estruturado e integrado de inteligência penitenciária? É uma pergunta, né? Quantas operações foram originadas dessa inteligência no ano de 2025?
Há integração com outras agências de inteligência? O que é que falta para isso? A sociedade também espera resultados concretos no enfrentamento ao crime, não apenas a diretrizes formais. Eu pergunto ao senhor, diante disso, quais resultados objetivos o senhor pode apresentar que demonstrem que o sistema penitenciário deixou de fortalecer o crime organizado, né? Outra questão aqui também sobre as APACs, né? O senhor deve conhecer, o senhor é um estudioso também do tema, e nós temos que é essas associações de proteção e assistência ao condenados, que é um método de valorização humana e ressocialização de presos, que atua como alternativa ao sistema prisional comum. O custo é lá embaixo, parece que é 5 vezes mais barato que o custo do sistema prisional, e a ressocialização é uma coisa espetacular, né? E eu vi a sua pegada humana, e isso aí também me motiva bastante. O que é que falta para as APAC ser uma política do governo federal, né? Porque ela está muito forte ali em Minas Gerais e teve bons resultados. Eu queria lhe ouvir sobre isso. O senhor pretende dar uma expandida nisso? E para fechar, senhor presidente, o senhor falou, doutor André, sobre a questão de colocar o preso para trabalhar. Show de bola. Segundo as informações oficiais da própria Senapem, em 2024, nós temos aproximadamente 158 mil presos trabalhando em um universo superior a 700 mil custodiados. 158 para 700 mil. O que representa algo em torno de 24% da população carcerária. Pergunta que eu lhe faço: por que o Estado brasileiro ainda não consegue ofertar trabalho para a maioria da população carcerária? Objetivamente, qual é o percentual real de presos trabalhando e quantas vagas de trabalho estão disponíveis no sistema penitenciário? Existe hoje um déficit formal de vaga de trabalho? Qual o número disso? A meta para ampliar esse percentual no próximo ano, nos próximos anos, qual a meta do governo federal? O principal gargalo é estrutural, orçamentário ou é de gestão? O senhor falou aí sobre a questão que está sendo muito debatida, né? Na América Central, o senhor citou o caso lá. Eu acho que é El Salvador que o senhor quis dizer, sobre o presidente Bukele. Eu não tive a oportunidade de visitar, tenho interesse em conhecer, eu sei que essa questão de direitos humanos é preocupante e a gente tem que ter esse cuidado, mas me parece que o resultado é muito efetivo, né, em termos de controle do sistema carcerário, em termos de resultado de redução a praticamente zero da criminalidade naquele país, que tem dimensões completamente diferentes dos nossos, características, enfim. Legislações. Eu pergunto, o senhor já conheceu o sistema implantado pelo presidente lá em El Salvador, o senhor que é um estudioso do tema, quais são as críticas, há alguma coisa para se aproveitar daquele sistema? É interessante isso, porque o Brasil vive uma crise sem precedentes de segurança pública, né? É o fator disparado de maior preocupação da população brasileira, né? E eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Muito obrigado pela vinda aqui. E, presidente, fica uma sugestão para o senhor, pelas sessões que faltam, o senador Alessandro Vieira vai tentar buscar conosco aí a prorrogação, mas olha que audiência positiva essa aqui, né? Esclarecedora. Uma pessoa preparada que veio aqui. Eu reitero a sugestão que eu dei ao senhor em outra sessão. Por que o senhor não marca 2, 3 pessoas, deixando uma margem para que, caso um depoente não venha, como o Ibanez, a gente possa ouvir na sequência outra? Eu acho que tornaria essa CPI mais produtiva, uma CPI que teve muitos cancelamentos no início e que no final está conseguindo, vamos dizer, cumprir o seu dever. Mas eu faço essa sugestão para na próxima sessão, se eu colocar mais pessoas para que a gente possa ouvir quem tem que ouvir aqui, que está pendente. Obrigado. Obrigado, senador Eduardo Girão. Quero agradecer mais uma vez o comparecimento do doutor André Garcia, meu colega do Espírito Santo, que mais uma vez quero aqui registrar a minha admiração e respeito e falar, senador Eduardo Girão, que
No período que eu entrei na polícia no Espírito Santo, com essa contaminação nas instituições e nos poderes, era tão forte que nós tivemos um presidente da Assembleia Legislativa que foi preso. Nós tivemos operações que ocorreram dentro do Tribunal de Justiça. Nós tivemos operações em que policiais, efetivamente, que tinham desvio de conduta, só foram responsabilizados. E houve, sim, e o Espírito Santo deu essa resposta, e eu quero aqui enaltecer isso, porque tem que ser reconhecido, né? Então, foi um caso em que nós tínhamos uma condição de um Estado com um alto índice de criminalidade, de vulnerabilidade, e com uma sensação, não, uma certeza de insegurança, e que nós viramos essa página. Pode não ser ainda o ideal, mas nós estamos na construção disso, e aqui eu tenho que enaltecer a sequência de governadores, daí a importância da gestão política, né? O Espírito Santo, ele vem, e olha que eu não estou falando tudo aqui desprovido de qualquer cunho de partido político. Nós tivemos sequências de governadores comprometidos com a pauta de segurança pública, com todas as áreas, mas especialmente com a segurança pública. Aqui eu nomino o ex-governador Paulo Artung, e nós tivemos o governador Casagrande, que também veio na mesma toada, e que nós tivemos aí com boas gestões, com saúde fiscal, mas também com saúde social e com responsabilidade para dar efetividade a essa garantia constitucional. Então, eu acho assim, eu fico muito feliz quando eu vejo o doutor André Garcia hoje na Senapem fazendo esse trabalho, tendo esse olhar, tendo esse cautela, esse olhar criterioso para não interferir, porque não é fácil você falar, por exemplo, vamos fazer uma intervenção num estado X ou Y, quando você tem interesses que quem é o gestor maior ali, que é a autoridade política ali, tem que estar nesse comprometimento com essa integração de forma muito mais responsável e deixando qualquer diferença de conteúdo político partidário. Eu sempre tento aqui, eu vou dar um exemplo aqui só para finalizar. Eu sou presidente da Comissão do Meio Ambiente, o senhor sabe da minha defesa com a pauta ambiental também. Eu fui o relator daquilo que a imprensa, e aqui eu quero mais uma vez também enaltecer o trabalho da imprensa e parabenizar todos os jornalistas pelo Dia do Jornalista, pelo comprometimento com a verdade, com a notícia, com responsabilidade. Mas eu lembro que foi batizado de forma equivocada do PL do veneno, e eu era o relator. E eu chamei a senadora Tereza Cristina, nós fizemos reuniões com o Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, Anvisa e IBAMA, e chegamos a um texto palatável e foi aprovado com quase, salvo engano, com a unanimidade aquele projeto de lei. Então, deixar de lado qualquer conteúdo ideológico partidário e ter responsabilidade com aquilo, porque eu não tenho dúvida que só através da política é que nós transformamos a vida das pessoas. Às vezes a gente criminaliza a política, e eu fiz isso. Eu falo isso confessando aqui. Durante muito tempo da minha vida, as pessoas falavam para eu entrar na política, eu falava, isso não é para mim. Um ledo engano. Né? Aquilo que Martin Luther King diz, que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos bons. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!